Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Atlético Mineiro, que está interessado na contratação de Matheus Cassieira, que é jogador colombiano do Zenit, que atua na posição de centroavante. E assim, tem números interessantes, né? Especialmente o da temporada 23-24, onde ele marcou 21 gols em 28 rodadas no campeonato russo. Mas esse é o ponto, né? Ele é um jogador que atua em um campeonato que, sinceramente, não é lá a melhor, assim, parâmetro pra gente analisar o quão bom jogador é ou não, porque, assim, a Rússia a gente sabe que tá vivendo um momento muito complicado, né? A gente tem a questão da guerra que o Vladimir Putin começou contra a Ucrânia, não pode jogar mais competições continentais, entre outras coisas, né? Então, há um desinteresse grande de muitos jogadores irem pra lá, não sei que aceitem muita grana, né? Como foi o Gerson, mas a verdade é que, assim, a situação do campeonato não é boa. Nessa temporada, o Cassieira tem 12 jogos no Campeonato Russo, marcou 4 gols e deu uma assistência. Mas, olhando os números, claramente ele é uma evolução que o Atlético tem para as posições de centroavante, né? Eu acho que seria uma melhora clara. E assim, se o Hulk eventualmente sair, né? E isso, mesmo se ele ficar, etc., o Atlético ainda precisa de um jogador que garanta mais gols, né? E que fisicamente esteja mais apto, né? Matheus Cassieira tem 28 anos de idade. Não é uma criança, mas ao mesmo tempo é um jogador que ainda tem uma produção mais longeva do que o Hulk tem no momento, com seus 40, né? Tipo, e a questão é, o Atlético Mineiro provavelmente não vai ter que pagar uma taxa de transferência abrupta, né? Ele foi contratado para o Zenit por um valor de 4,5 milhões de euros, né? É um jogador que já teve passagens pelo Ajax, Racing e também teve pelo Sochi, né? Um time russo também, evidentemente. Então, e jogava no Deportivo Cali, né? Eu acho que é o clube em que foi revelado. Então, assim, o Matheus Cassieira é um jogador que não dá para falar que a gente tem muito conhecimento das passagens dele. 1,83 m, não é o centroavante mais alto, mas é uma altura interessante, ainda mais se o cara tiver atleticismo, boa impulsão. Então eu olho para essa possível contratação do Atlético e dá para olhar com bons olhos, sim. Até porque, assim, achar um bom centroavante não é a coisa mais fácil do mundo, né? O Atlético mostrou interesse pelo Bright White, mas o Bright White possivelmente vai ter um salário muito mais pesado, então a gente não sabe até que ponto isso anda pela frente. Pode ser indicação também do Jorge Sampaoli? Tem essa probabilidade. E assim, existem outras alternativas, né? Mas o Atlético Mineiro me parece assim tá querendo um jogador de um perfil talvez fora do comum, do padrão que as pessoas imaginariam, né? Por exemplo, o Brenner, que era ex-jogador do São Paulo, né? Ele foi para a Udinese, não se adaptou bem no campeonato italiano e aí ficava naquela dúvida: será que seria uma boa aqui no um time do futebol brasileiro contratá-lo? Naquele campeonato com o Fernando Diniz, em 2021, ele marcou 11 gols e deu 3 assistências em 21 titularidades e 27 jogos no total. Foi um número muito impressionante e pelo que eu vi ele acho que vai reforçar o Vasco agora. Então eu acredito assim que o Atlético Mineiro, se for atrás de um jogador que teoricamente tem números melhores que o Brenner na Europa, né? E se o cara se adaptar bem ao futebol brasileiro, talvez seja um acerto que a gente olhe e fale, né? O time foi visionário, viu um jogador em um mercado que não tá lá muito valorizado, onde não dá a ele o espaço necessário. Com essa idade, né? Tipo, ele ainda, se destacar bem, ele pode ser chamado pela seleção colombiana, por que não? Até porque a Colômbia não conta mais com o Falcão Garcia, também não conta mais com Jackson Martinez, então a Colômbia vai precisar, obviamente, sempre pensar nas melhores opções aí para o centroavante, mesmo que seja aqui no mercado sul-americano, né? Eles têm seus bons jogadores, mas a gente sabe que a Colômbia não está vivendo sua era de ouro no momento. Então, assim, gosto do Atlético ir atrás de centroavante, é uma necessidade, não podem negligenciar essa função. Vamos ver se eles conseguem contratar o Assad, se eles conseguem contratar esses jogadores. De novo, não falta dinheiro para o senhor Rubens Menin. O Rubens Menin tem grana, né? E se o Cassieira custar, por exemplo, 6 milhões ou 7, não sabemos quanto que o Zenit vai cobrar, ainda é uma transferência que, se a gente converte para o euro, fica abaixo de 40 milhões de reais. Então, longe de ser um absurdo, por exemplo, o Cruzeiro pagou mais de 200 milhões no Gerson, né? Tipo, e o Atlético precisa dar uma resposta. São duas campanhas fracas no Brasileirão, são duas campanhas de, assim, duas temporadas que, assim, não são necessariamente fracas, são finais, mas, assim, final de Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, e perdeu em ambas, né? E talvez um pouquinho mais de talento individual, uma dessas finais, principalmente da Sul-Americana, talvez, mesmo com toda
toda a pobreza tática que a gente viu com o Milito e não muita evolução agora com o Sampaoli, né? Não é que o trabalho é bom, não é, né? Então, assim, talvez essa história poderia ter sido diferente. O Atlético precisa de uma boa reestruturação e precisa de mais qualidade. Se for Matheus Cassieira, quem sabe o Atlético não consegue aí uma melhora. É um jogador, como eu já disse, já teve uma temporada bem estelar. 21 gols em 28 jogos, mesmo que seja no campeonato russo, é um número para ficar atento, né? Mostra o potencial que ele tem e vamos ver aí se ele consegue, caso venha para o Atlético, replicar esse empate. Se ele marca 20 gols no Brasileirão, já é uma contratação de enorme sucesso, até porque o Caio Jorge, que foi o artilheiro do Brasileirão, não marcou 20 gols. Então, vamos ver o que acontece. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.